Jonas foi engolido por um peixe gigante. 3 dias depois, o animal o vomita em terra firme. Até aí já seria uma história impressionante. Mas existe um detalhe que sempre deixou muita gente coçando a cabeça. Como Jonas poderia ter sido lançado perto de Nínive? Se Nínive não fica nem perto do mar? Essa é a pergunta que reacende debates há séculos. Alguns dizem que isso prova que o livro é simbólico, uma alegoria. Outros inventam teorias mirabolantes tentando encaixar a geografia à força. Mas será que a Bíblia realmente afirma que Jonas foi parar na praia de Nínive? Ou será que o mal-entendido está na forma como lemos essa história? Para resolver esse mistério, precisamos voltar ao começo. A Bíblia conta que Deus deu uma ordem direta ao profeta: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do temido Império Assírio, uma nação conhecida pela violência, torturas, guerras brutais e conquistas sangrentas. Para os israelitas, os assírios não eram apenas inimigos políticos. Eram pesadelos ambulantes. Tinham destruído vilas inteiras, arrancado famílias de suas terras e semearam terror durante anos. Então imagine como Jonas reagiu ao receber a ordem de ir até lá. Era como se Deus tivesse pedido para ele caminhar direto para a boca do lobo e ainda pregar arrependimento ao povo mais cruel da região. Para Jonas, aquilo era simplesmente inaceitável. Ele não queria ver os inimigos recebendo misericórdia alguma. Por isso, o profeta toma a decisão que mudaria sua vida. Ele foge, e foge para longe. Enquanto Nínive ficava para o leste, Jonas corre para o oeste, desce até Jope, um porto na costa do Mediterrâneo, e embarca em um navio rumo a Tarsis, provavelmente na região da Espanha, ou seja, quase 3.000 quilômetros de distância. Para alguém do mundo antigo, Tarsis era literalmente o fim do mundo. Jonas não estava apenas desobedecendo, estava indo para o ponto mais distante possível da vontade de Deus. O texto bíblico diz claramente que Jonas queria fugir da presença do Senhor. É claro que ele sabia que Deus está em todo lugar, mas talvez, em sua mente, se afastar da sua terra, do templo e da sua missão fosse suficiente para silenciar o chamado divino. Mas quando você tenta fugir de Deus, não encontra descanso. Encontra tempestade. Durante a viagem, Deus envia uma tormenta tão violenta que até os marinheiros, homens acostumados ao pior do mar, entram em pânico. Jogam cargas ao mar, gritam, oram aos seus deuses. Nada fancy. É então que Jonas confessa: eu sei que é por minha causa que esta tempestade veio sobre vocês. Ele pede para ser jogado ao mar. Os marinheiros hesitam, mas a tempestade piora, e sem alternativa, eles lançam Jonas às ondas. E o que parecia o fim, se torna o capítulo mais estranho e extraordinário da história. Am grande Pix, enviado pelo próprio Deus, engol Jonas. E ali, no ventre do animal, por 3 dias e 3 noites, o profeta vive um dos momentos mais dolorosos e transformadores de sua vida. Dentro daquele ambiente escuro, sufocante e impossível, Jonas ora. Suas palavras, registradas no capítulo 2, revelam arrependimento, quebrantamento e um reencontro com Deus. E quando o profeta finalmente se rende, acontece algo ainda mais surpreendente. Então, o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Agora vem o ponto importante. A Bíblia não diz que o peixe vomitou Jonas em Nínive. Diz apenas, terra seca. Nada mais. O problema surge porque logo depois, no versículo seguinte, Deus repete a ordem: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, por estarem juntos na narrativa. Muitos leitores juntam os eventos como se fossem simultâneos, e assim nasceu o mito de que Jonas foi cuspido na porta da cidade. Mas isso nunca esteve no texto. Nínive ficava a aproximadamente 1000 km do litoral. Não havia mar ali, apenas o rio Tigre. E o texto não diz que Jonas foi lançado em um rio. Diz muito claramente que ele foi jogado em terra seca. Ou seja, o peixe devolveu Jonas em algum ponto da costa do Mediterrâneo. E depois disso, Jonas ainda teve que percorrer uma longa e exaustiva jornada por terra. A geografia nos ajuda a visualizar melhor. O peixe estava no Mediterrâneo, então as opções de terra seca eram limitadas. A costa de Israel, provavelmente perto de Jope, onde Jonas havia embarcado, ou alguma região ao norte, próximo da Fenícia, atual Líbano. Ambas as opções fazem sentido, mas nenhuma delas coloca Jonas na porta de Nínive. De qualquer forma, existe uma ironia poderosa aqui. É como se Deus estivesse reiniciando a missão, devolvendo Jonas ao ponto de partida e dizendo: agora, vamos fazer do jeito certo. A partir daí, Jonas encara uma caminhada longa menos entre 800 e 1000 quilômetros até Nínive. Uma viagem de semanas, talvez meses, passando por desertos escaldantes, montanhas, vales áridos e caminhos cheios de perigos. Não foi fácil, não foi rápido, mas
Foi necessário. E aqui tá uma lição que a história grita para nós. A desobediência nunca anula a missão, só torna o caminho mais difícil. Jonas tentou fugir, mas no fim, teve que obedecer. Porém, agora cansado, ferido, envergonhado e com uma longa jornada pela frente. Essa história traz reflexões profundas para a nossa vida também. Primeiro, ninguém foge de Deus. Podemos mudar de endereço, de cidade, até de país. Mas não existe lugar na terra que consiga apagar o chamado que Ele coloca sobre nós. A vontade de Deus nos alcança até nos lugares onde pensamos estar seguros da responsabilidade. Segundo, desobedecer não elimina o peso da missão, menos multiplica. Jonas poderia ter ido direto a Nínive, mas sua fuga prolongou sua dor, seu trajeto e sua luta. Muitas vezes, quando escolhemos o caminho contrário ao que Deus nos pede, acabamos tendo que voltar, e a volta é sempre mais longa. Terceiro, a disciplina de Deus não é castigo, é restauração. Para Jonas, o ventre do peixe parecia um túmulo, mas era na verdade um útero espiritual, um lugar de renascimento, de retorno, de misericórdia. Às vezes, os momentos que parecem o fim são na verdade o processo de Deus nos reconstruindo por dentro. Quando o peixe devolveu Jonas à terra seca, não era o fim da sua história, era o começo do seu propósito. E o mesmo acontece conosco. Deus não nos corrige para destruir, mas para nos colocar de pé novamente. Porque Nínive não tinha mar, e isso muda tudo, a verdadeira distância e o trajeto até a cidade. A ironia divina e o propósito por trás da disciplina menos aplicações espirituais fortes e transformadoras. Uma análise profunda, clara e acessível da história bíblica, que muita gente interpreta errado. Se você gosta de estudos bíblicos, curiosidades e explicações que tornam a Bíblia viva e real, este vídeo é para você.